Fala, minha gente, Raquel da Educação Canina. Tô aqui, vamos tentar de novo. Ontem a gente começou uma live, mas não deu muito certo, porque tava cortando, tinha algum problema de conexão, não sei o que tava rolando direitinho. Mas tô aqui dessa vez pra gente falar, escolhi um tema bem legal pra gente falar hoje. A gente vai falar sobre... Boa tarde, querida, boa tarde, Naira, boa tarde, Pedro Henrique, querido, boa tarde. É, eu escolhi um tema bem legal para a gente conversar hoje. Hoje eu quero falar sobre uma coisa que a gente discutiu bastante no último curso, que são as 3 fases do treinamento de cães, tá? Eu acho que esse é um assunto bem legal, na verdade, que engloba muitas das perguntas que vocês normalmente me fazem, principalmente quando as pessoas falam de problema específico que elas têm com os cachorros. Então, hoje a gente vai começar falando um pouquinho sobre isso, as 3 fases do treinamento de cães e como ajustar isso na vida de vocês, tá? Quem for entrando, vão me dando um oi, vão me dizendo se vocês estão conseguindo ver e ouvir direitinho. Espero que esteja tudo certo. Eu quero até testar uma coisa legal com vocês aqui. Sérgio, querido, boa tarde! Eu coloquei uma coisa nova aqui no site, eu quero ver se vai funcionar. Eu botei um link para vocês poderem ver as lives aqui, mas vamos ver se isso aqui vai funcionar direitinho. Se não funcionar, tudo bem, é um teste só. Depois eu vejo isso aqui. Ah, aqui, ó. Bom, enfim, depois eu vejo como é que isso aqui vai funcionar. Isso aqui é um teste. Mas, enfim. Vamos lá. Maria disse, bom dia, eu faço corrida, posso ter um labrador. Maria, sobre a questão de você correr com o seu cachorro, tá? Se você for uma pessoa que gosta de corrida e você gosta de exercício de alto impacto, o labrador não é o cachorro para você, tá? O labrador não é um cachorro que tem o físico pronto para isso. Eles são cães mais pesados. E principalmente se você for uma dessas pessoas que gosta de correr 5, 10 quilômetros, não é legal para eles, tá? Se você for uma pessoa que busca um cachorro para te acompanhar nesse tipo de atividade, eu recomendo você buscar um cachorro mais leve, um border collie, uns cachorros mais magrinhos, whippets, enfim, tem uma série de cachorros, até uns vira-latinhos tamanho médio, assim, tipo a Emma, são cachorros mais predispostos a isso daí. Então, labrador não é um cachorro bom para corrida, golden não é um cachorro bom para corrida, tá? Cães pesados, com articulação mais pesada, não são os cachorros que vão se beneficiar tanto desse tipo de atividade e provavelmente não vão ter físico para isso, tá? 2 grandes, talvez, se você tiver um Doberman é um cachorro bom, segura bem corrida e assim vai, tá? Tem outras raças também que você poderia explorar, mas labrador com certeza não é o cachorro para esse tipo de atividade, tá bom? Evandro, querido, boa tarde, minha gente. Mas vamos lá, eu quero começar hoje a falar um pouquinho sobre isso, a gente vai entrar um pouco nesse momento da pergunta da Maria, porque eu quero casar esse tema das 3 fases do adestramento com bastante coisa que a gente fala, tá? Então, quais são as 3 fases do treinamento de cães e como é que você entende? Primeiro, identificar onde você está com o seu cachorro e, segundo, até onde você pode chegar, como é que você ajusta isso na sua rotina com o seu cachorro, tá? Então, a primeira fase que a gente fala é construção, tá? O que é construção? Um pouquinho mais cedo eu postei um videozinho no Instagram com as meninas do Place, estava falando sobre, hoje é um dia de chuva, choveu bastante aqui em São Paulo, então não tem muita coisa para os cachorros fazerem, principalmente para quem mora em apartamento como eu. Então a ideia é você trabalhar numa coisa que você quer construir, que é o famoso treino passivo, principalmente para múltiplos cães que ficam quietos dentro de casa, não causam confusão, né? Muita gente pensa no treinamento em si como só a coisa na prática, só a parte ativa da equação, e a gente acaba esquecendo que a construção envolve tudo que o cachorro faz todos os dias. Vocês vão me ver falar sobre isso o tempo todo aqui. Eu falo toda hora sobre o que é que você faz com o seu cachorro todo dia, o que é que você constrói com ele todo dia, e isso, porque o seu cachorro, no final das contas, vai ser o produto disso, tá? Então, se a gente pensar em fase 1, o que é a fase 1? Quem entra na fase 1, né? Os filhotes que acabaram de chegar na sua casa e um cachorro novo que chegou na sua casa, ou um cachorro que já vive com você há bastante tempo, mas você nunca trabalhou de verdade no que você realmente quer com o seu cachorro. Então, o elemento primordial da fase 1, Rosinha, meu bem, boa tarde, que bom que você está aqui. O elemento primordial da fase 1 é, pensando em construir ou reconstruir, é aonde você tem que entrar. Então, o primeiro elemento da fase 1 é eliminar a liberdade de escolha, tá? Por que eliminar a liberdade de escolha faz tanta diferença na fase de construção? Lembre que quando você está falando da fase de construção é o quê? Eu estou construindo uma rotina, uma dinâmica, um desenho de comportamento no qual eu quero que o meu cachorro se ajuste ao longo da minha vida, tá? Marcela, querida, boa tarde, boa tarde. Então, quando a gente está construindo, a gente advoga muito pelo cachorro e muita gente não entende como esses 2 pontos se encaixam, que é
você eliminar a liberdade de escolha do cachorro e ao mesmo tempo advogar por ele. Por que essas duas coisas andam em conjunto? Quando você elimina a liberdade de escolha do cachorro, você elimina uma série de erros que aconteceriam na primeira fase da vida do cachorro com você ou na fase de reconstrução. Então, pensando em construir com um cachorro novo e reconstruir com um cachorro que já vive com você, você vai ter nuances diferentes e algumas variáveis dentro da fase de construção. Então, a primeira coisa na fase de construção é pensando em eliminar a liberdade de escolha. Igor, querido, boa tarde. Ricardo, boa tarde. Pensando em eliminar a liberdade de escolha, a primeira coisa que a gente faz é a gente usa a caixa de transporte. Por isso que eu falo para todo mundo que a caixa de transporte é a primeira coisa que todo mundo tem que comprar para o cachorro. Não é a caminha de R$500, não são os brinquedos mais bonitos, mas é o que vai garantir que o seu cachorro está seguro e que o seu cachorro sabe fazer as melhores escolhas dentro do contexto de vida com você. O que a gente tem que ter em mente em fase de construção? O seu convívio, o seu estilo de vida, as coisas que você faz, as coisas que você quer que o cachorro faça, aonde você quer que o cachorro esteja incluso e aonde você não quer que o cachorro esteja incluso. Então, na fase de construção, a ideia é criar muitas repetições de acerto e eliminar as possibilidades de erro. Então, quando você tem um cachorro na fase de construção, é literalmente a fase que exige mais de você. É quando você gerencia o tempo que o cachorro passa na caixa, todo o tempo que o cachorro está fora da caixa, ele está com você, literalmente fazendo alguma coisa. Fazer alguma coisa não significa constantemente atividade, tá? Isso significa que muitas vezes esse fazer alguma coisa vai ser um treino ativo, uma repetição e prática de alguma coisa que você quer criar. Quando isso termina, você leva o seu cachorro para usar o banheiro, depois ele come, ele bebe água, depois ele descansa com você. Então eu acho que muita gente tem problemas, principalmente com múltiplos cães dentro de casa, porque a gente pula a fase de construção, ou a gente não dá tanta atenção à fase de construção como a gente deveria dar. Eu passei por isso, ainda tem um pouco disso aqui, talvez eu estou um pouco mais na fase 2 com a Emma, mas a fase 1, quando a Emma, todos os cachorros novos que chegaram na minha casa passam pelo mesmo processo, sejam cães que são meus de verdade, ou sejam cães de clientes que vão passar um período aqui comigo. Então esse cachorro dorme na caixa de transporte. Quando eu vou tirar ele da caixa de transporte, eu imediatamente ponho uma guia nele, ele vai comigo. Seja porque ele vai usar o banheiro, ele vai junto comigo. Seja porque ele vai se alimentar comigo, seja se essa alimentação vai ser durante o treino, ou simplesmente um ritual de alimentação normal, seja porque ele vai caminhar comigo, e assim vai, tá? No momento que eu não posso estar com esse cachorro, ele volta para a caixa de transporte. Muita gente tem dificuldade em passar por essa etapa com os cachorros, justamente porque é uma etapa que exige muito de você. E quando a gente fala de eliminar a liberdade de escolha, eu quero que vocês tenham isso muito claro na cabeça de vocês, que não é eu vou simplesmente deixar meu cachorro fechado na caixa o dia inteiro, não vou fazer nada com ele. Não, não é isso, tá? A caixa de transporte, ela serve para te ajudar nesse processo. Justamente para que o gerenciamento por si só e o lado de quando você pensa em advogar pelo seu cachorro, ele exista mesmo quando você não está presente. Então, quando a gente pensa em construção, em paralelo, você tem que pensar em que tipo de vida eu tenho, qual é o meu estilo de vida. Eu trabalho fora o dia inteiro, eu trabalho meio turno, eu estou trabalhando home office, eu tenho um tempo mais livre, eu não tenho. Por que isso é importante? Justamente para você poder desenhar o que você vai fazer com esse cachorro no momento que você está com ele. Existem outros cães no contexto, como são esses outros cães e por aí vai, tá? Eu acho que uma das primeiras coisas que são importantes, que você faz com muita facilidade nas 2 primeiras semanas que você elimina de cara, é seu cachorro acertar onde usar o banheiro. Por quê? Porque ele vai estar indo pro banheiro com você. Seu cachorro acertar onde está o pote de água, que muitos cachorros novos na casa não sabem onde está. E você ajustar bastante essa questão de condução na guia. A grande vantagem da fase de construção é que, como o seu cachorro vai constantemente estar na guia com você, você vai ter múltiplas possibilidades de trabalhar a pressão e relaxamento na guia o tempo todo com o seu cachorro, tá? Dentro de casa, eu gosto de usar a guia unificada, ela é mais fácil de usar, de tirar e botar do cachorro. Então, você pode usar bastante a guia unificada para fazer bastante coisa com o seu cachorro. Claro que eu trabalho mais com a Prong, mas eu acho que nessa fase você pode usar bastante a guia unificada também, se você quiser. Se quiser usar a Prong, também pode usar. É que eu acho que a Prong a longo prazo, para algumas coisas, acaba ficando mais difícil de colocar e tirar, então a guia unificada serve bastante para isso. Então, o que a gente faz na fase de construção, pensando no estilo de vida da gente, tá? Eu acho que tem algumas coisas que são importantes todos os cachorros aprenderem. Então, seu cachorro precisa aprender a sentar e esperar. Seja por alguma coisa, para uma porta abrir, para você passar de um cômodo para o outro e assim vai.
o seu cachorro precisa aprender a deitar. Boa parte do dia dele, ou de atividades que você vai fazer com ele, exigem que o cachorro saiba ficar deitado, principalmente por um período de tempo mais longo. Então, essa é uma outra coisa que muitos cachorros têm dificuldade de fazer. Muitos cachorros não gostam de deitar, ou são mais duros, são aqueles cachorros meio tábua, que eu gosto de falar, que tem mais resistência na hora de fazer isso. Então, você pode construir isso de formas diferentes, principalmente usando a comida do dia. Então, é onde a comida do dia vai te ajudar. E desenhar, aí você tem o sentar, aí você tem o voltar para você. Eu acho que uma coisa que todo mundo dá muito pouca atenção são esses treinos de recall. E recall nada mais é do que você chamar o cachorro de volta para você. Por que o recall é um treino tão importante, mas a importância dele está mais dentro de casa do que fora, na minha opinião. Muita gente pensa no recall com guia longa, num espaço maior, quando você for fazer trilha, quando você for fazer uma viagem, alguma coisa com o cachorro. Mas, realisticamente falando, se você quer passar da fase 1 para a fase 2, que é manutenção, e para a fase 3, eventualmente, que é gerenciamento, você eventualmente, o que todo mundo quer, na verdade, é poder dar mais liberdade para o cachorro dentro de casa, não precisar microgerenciar o cachorro o tempo todo. E isso só vai acontecer se o seu cachorro souber o que fazer com essa liberdade. Então, a primeira coisa que o cachorro precisa aprender a fazer é voltar para você, tá? E isso começa com a guia simples dentro da sua própria casa, tá? Você pode fazer treinos simples na própria sala da sua casa e a gente faz muito exercício que é de um place para outro place, tá? Então, você pode ter 2 caminhas suspensas ou 2 tapetinhos de borracha, o que você quiser usar. E quando você começa a indicar para o cachorro ir para o place, ele senta, ele deita, você se afasta, ele volta para você. E se voltar para você é um comando verbal que tem que ser feito com muita clareza, com muita repetição para o seu cachorro, para que eventualmente você tenha um cachorro que você possa não necessariamente andar com ele na guia dentro da sua casa. Você possa ter ele solto, por quê? Porque de repente, se ele for para um cômodo que ele não deve ir, você de longe pode chamar ele para você. Ou se ele for para a cozinha e você quiser que ele volte para a sala, ele volta para você. Ou seja, você não precisa ficar o tempo inteiro com cordão umbilical junto com o seu cachorro. Então, recall é uma coisa muito importante que eu gosto de trabalhar dentro de casa na fase 1, tá? Então, você começa com a sua guia, você vai colocar o cachorro na sala e vai até o final do corredor e chama o cachorro. Aí depois você faz o caminho inverso. Então, esses treinos ativos, eles vão ocupar blocos pequenos de 15 a 20 minutos, no máximo 30 minutos do seu dia com o seu cachorro. Então, pensando em o que você dá, querida, como é que você tá? Bom domingo. Então, pensando em construção e estilo de vida, né? Vamos fazer esse paralelo de estilo de vida de vocês. Se você tá trabalhando de casa, por exemplo, nesse período, né? Todo mundo imagina, às vezes você não tem noção do que é home office, mas quem está trabalhando de casa está, de fato, trabalhando. Então, você tem que pensar no seu tempo de trabalho dedicado e no tempo que você tem de intervalo. Nessa fase, você pode encaixar treinos de manhã, antes de você começar a trabalhar na hora do almoço, na hora que você tiver um intervalinho, e no final do seu dia com o seu cachorro, tá? Então, essas fases, esses treinos pequenos, você pode ir mesclando conforme o seu cachorro vai aprendendo. Quem tem múltiplos cães, é aí de novo onde a caixa de transporte te ajuda muito. Talvez uma das coisas mais importantes da fase de construção, e eu falo bastante sobre isso, é criar relevância com cada cachorro individualmente. Se você tem um segundo cachorro na casa, ou 2 mais cachorros na casa, que é o meu caso, cada cachorro ter a sua caixa de transporte te ajuda a trabalhar mais focadamente nesse cachorro que está na fase de construção com você. Porque a última coisa que você quer é fazer um treino com o cachorro que acabou de chegar na sua casa, com o segundo cachorro que está no contexto, existindo como distração e atrapalhando no seu treino, querendo comer um pouco daquela comida e assim vai, tá? Eu acho que todo mundo tem que conhecer muito bem os cães que vocês têm em casa, e eu gosto de separar isso mesmo, tá? Eu fiz bastante isso com a Emma, então por isso que eu tenho uma dinâmica bem bacana com cada uma delas, porque muitas vezes, durante um bom tempo, eu fiz muito exercício só com ela sozinha. E ainda faço, às vezes, tá? Então, é importante o cachorro não ter essas distrações e focar no exercício, para que ele entenda o que você está querendo fazer com ele, focar no exercício com você e ter essas respostas, para que depois entre na fase de distração, que a gente vai, quando a gente vai para a fase 2, a gente entra na segunda fase, e aí isso começa a ficar um pouco mais, você vai ver a importância disso quando você passa para a fase 2, tá? Então, você tem o sentar, você tem o deitar, você tem o place, obviamente, que está dentro desse mesmo treino, você tem o recall e você tem o trabalho de condução na guia, tá? Muita gente tem dificuldade de caminhar com os cachorros, porque não faz muito bem esse trabalho de pressão e relaxamento na guia. Inclusive, eu postei recentemente no site do Educação Canina um artigo bem legal, mostrando alguns vídeos que vão ajudar vocês bastante em relação a isso. Eu vou até mostrar para vocês, que eu acho super importante vocês verem, esse aqui, tá? Como ensinar o seu cachorro a andar sem puxar na guia. Esse artigo tá bem legal, ele tem aqui
botei ó, 1, 2, 3, 4 vídeos, 5 vídeos, tá? Bem bacanas para mostrar um pouco para vocês sobre essa dinâmica do cachorro andar na guia e andar direitinho com você, tá? Então é uma coisa bem bacana para vocês olharem quem está nessa fase. Essa fase é muito importante. Se você faz isso nas 2, 3, 4 primeiras semanas de vida do cachorro com você, você tem a oportunidade de ter mais clareza e mais leveza no trabalho de guia com seu cachorro, tá? Não se apressem em passar muito rápido, principalmente porque tem múltiplos cães. Não se apressem em querer colocar esse cachorro novo para andar com seu outro cachorro ou com seus outros cachorros. Não se apressem em querer colocar tudo no bolo de uma vez só, porque vocês vão se enrolar, tá? Até porque tem coisas que o cachorro precisa passar na esfera de introdução de guia, que é primeiro ele entender pressão e relaxamento dentro de casa, tá? Então você vai usar a guia na sala, no corredor, na cozinha, você vai se mover com o cachorro pela sua casa e você vai ter oportunidade nessa fase de construção de trabalhar as dificuldades do cachorro. Tem cachorros que vão relutar mais com pressão na guia, tem cachorro que vai se jogar no chão, tem cachorro que vai querer morder a guia. Então, na própria fase de construção, já entram elementos importantes de correção. Então, é onde você introduz o bunker quando você precisa. Quem vai começar no colar eletrônico, introduz o colar eletrônico nessa fase, a prong, e assim vai. Então, é uma fase muito, mas muito importante para o cachorro entender a clareza do sim e do não no seu treinamento. Outra coisa que é muito importante também é quando você fortalece o seu comando verbal quando você está trabalhando com o cachorro. Por isso que trabalhar num ambiente mais estéreo e mais neutro no início é super importante, tá? Parece bobagem isso, mas dentro de casa você vai ter a oportunidade de fazer várias coisas com esse cachorro. E acabou o treino desse cachorro, preciso voltar a trabalhar, vejo se o cachorro precisa usar o banheiro, vejo se ele precisa beber água, ele volta para a caixa de transporte, deita e relaxa enquanto eu trabalho. Você pode ter a caixa de transporte no seu escritório, no ambiente que você está trabalhando, justamente para você poder gerenciar bem o cachorro. Mas esse é o ritmo mais ou menos da fase de construção, tá? Muita gente quer passar muito rápido dessa fase. Muita gente começa e nem passa por essa fase, tá? Lembre, uma coisa super importante da fase de construção é controle. Controle está diretamente relacionado com a ideia de você advogar pelo seu cachorro. Aonde as pessoas falham bastante? Você traz o cachorro para dentro de casa e você, solta o cachorro e deixa o cachorro livre. Tem gente que dá sorte em alguns aspectos, mas muita gente, boa parte das pessoas que fazem isso vão ver um ou outro problema surgir. Seja porque o cachorro late para a campainha, porque o cachorro enche o saco do outro cachorro, porque ele pula nas coisas, porque ele pede comida, ou porque ele rasga sapato e assim vai. E tudo isso pode ser evitado se você fizer a programação do jeito que eu acabei de falar. Quanto tempo demora a fase de construção? Depende do quão efetivo você é nessa fase. Eu não tenho pressa em sair da fase de construção, porque depende muito do que o cachorro me diz, tá? O quão consistente você é em fazer todo esse tipo de coisa, o quão efetivo você é em marcar o que é certo e o que é errado. Esse marcador, gente, não necessariamente é comida. Tem cachorros que não vão se interessar tanto assim por comida. Tem cachorros que um pouco de afeto vai ser melhor, um reforço verbal vai ser melhor. Enfim, tem uma série de coisas que pode ser usada, depende muito da característica de cada cachorro, mas isso aí entra bastante em como você vai medir e reconhecer o cachorro que você tem, tá? Você não precisa esperar semanas para sair com o seu cachorro. Tudo depende da introdução e do trabalho que você faz com o equipamento que você tem. Quem começa cedo na fase de construção com a prong e você consegue introduzir a prong collar já nesse primeiro trabalho de pressão e relaxamento na guia, você já consegue sair com esse cachorro. Você e ele só, tá? Outra variável que vai surgir na fase de construção é na rua, na hora de caminhar na guia, tá? Muitos cachorros vão caminhar super bem dentro de casa, vão responder bem com você no ambiente estéreo, mas a partir do momento que você abre a porta do seu apartamento ou da sua casa, você põe o pé lá fora, tem cachorros que vão ter problema com o elevador, vão ter problema com o barulho da garagem abrindo, ou vão ficar mais assustados com as coisas na rua. Isso é normal, principalmente quando a gente está falando de cães mais inseguros, mais sensíveis, que foram menos expostos a tudo isso ainda, tá? Então, você vai ter um processo de reforçar o que você já trabalhou de pressão e relaxamento na guia fora de casa agora. Agora você entra na fase um pouco mais de distração e elementos diferentes que vão surgir no seu treinamento e o seu cachorro precisa aprender. Então, sim, as primeiras caminhadas não vão ser maravilhosas, vão ter vários momentos de comunicação, de reforçar essa comunicação. Se adiantou demais, se passou demais para um lado, você foi para um lado, eu fui para o outro. Então é quando você vai alinhando, você vai ajustando esse cachorro na posição com você e mostrando para ele o que ele está fazendo de certo, o que ele está fazendo de errado. Muitas vezes a falta de correção é um reforço suficiente para o cachorro, tá? Então não foquem só na comida, foquem em uma série de outras coisas, tá?
Gabriela tinha perguntado aqui, quando você pega um cachorro com 7 meses e agora com 10 meses dá pra treinar? Absolutamente, tá, Gabriela? 10 meses, cachorro super jovem, não tem problema nenhum. Ela falou, Olga tem 10 meses, place ele fica de boa, mas não senta, e no passeio ele é razoável. A idade interfere no aprendizado? A idade, lógico que você está numa fase bem desafiadora, tá, Gabriela? Essa fase jovem é a fase super desafiadora, adolescente do cachorro, mas o que falta provavelmente aí é talvez você, nessa fase 1 de construção, não reforçou de verdade, não deixou claro o que você realmente queria, tá? Isso depende bastante dos equipamentos que você usa, porque, por exemplo, você falou, ele fica no place de boa, ele relaxa no place, ele se rende no place, essa é a pergunta importante. Então, o que é se render no place? É o cachorro que, sabe, deita e relaxa de verdade. E se ele deita no place, que situação você quer que ele sente? Você quer que ele sente quando você está caminhando? Então, normalmente eu gosto de treinar o quê? Por que é importante o cachorro aprender a sentar? E aonde isso entra na sua caminhada? Eu quero que o cachorro sente para abrir a porta. Eu quero que eu passo ele para o outro lado, eu quero que ele sente para fechar a porta. Quando eu estiver caminhando na rua e eu vou atravessar a rua, eu quero que ele espere sentado. Se eu parar para encontrar alguém para conversar, eu quero que ele sente. Sentar não é um comando difícil de ensinar, tá? Ele não depende de comida, ele tem muito mais a ver com pressão e relaxamento na guia do que qualquer outra coisa, tá? E se você estivesse na prong, isso seria mais fácil de você ensinar. Você falou cachorro que é tímido, medroso, que nunca fez xixi cocô nos passeios. Faz parte, tá? Vários cachorros demoram de fazer xixi cocô durante o passeio. Isso é uma questão de prática e consistência, tá? Eventualmente, durante o passeio, você vai ter momentos onde você vai dar um pouco mais de guia e especificar um lugar, então um gramadinho, um canteirinho, onde você quer que o seu cachorro use o banheiro. Eventualmente isso vai acontecer. Tem cachorros que demoram, o Zico mesmo demorou mais de um ano para fazer xixi na rua. Só fazer, no começo ele fez cocô, ele segurava bastante fazer em casa, eventualmente ele fez e aí tá tudo certo. Então, eu não ponho um selo de tempo específico para isso. Quando você tem 2 ou mais cães e você passa para uma fase onde esse cachorro novo começa a caminhar com seus outros cachorros, é mais rápido para isso acontecer. Então, a Emma, quando ela sai com as meninas, ela faz mais xixi na rua do que se ela estivesse sozinha. Quando eu saio com ela sozinha, ela normalmente faz uma vez. Se as meninas estiverem juntas, as meninas fazem mais, então logo ela acaba fazendo mais também. Então, às vezes o cachorro precisa dessa referência, se você não tem um segundo cachorro, não tenha pressa, vai acontecer, tá? Isso não é o problema. Vitor, querido, que bom que você tá aqui. Gabriela falou, relaxa. Massa que ele relaxa no place. O sentar é uma... Esse treino do sentar você pode fazer no meio de um treino simples de condução da guia, dentro da sua própria casa. Então, você pega ele e põe na guia. Você anda até o final da sala. Você vai na sua sala, anda até o final da sala, parou, pressiona a guia para cima, sentou, ok. Se você quiser marcar comida, pode marcar, não tem problema, tá? Mas a comida não vai ser para sempre. Então, eu gosto de fazer bastante isso. Dou 2, 3, 4 passos, eu paro e eu peço pro cachorro sentar. Ok, dou 2, 3, 4 passos, paro, peço pro cachorro sentar, ok, e assim vai, tá? Cria essa referência. Então, sentar pode fazer parte de uma série de coisas que você faz com o seu cachorro na fase de construção. Por exemplo, eu vou te dar alguma coisa, né? Eu vou te dar a sua comida, você senta e espera. Eu vou te dar, sei lá, eu vou chamar você para mim. Quando a gente treina o recall, o senta tá no final do recall. Então, o seu cachorro tá no place, você tem a guia, você se afasta dele, você chama ele na guia, ele vem para você, quando ele vem para você, você põe ele sentado e aí você paga. Então, você começa a colocar o senta dentro de um contexto mais realista do seu dia a dia com o cachorro. Isso começa a ficar mais fácil para o cachorro te dar com mais frequência. Nunca esqueçam de trabalhar o comando verbal junto, tá? Lembre, você não quer ficar escravo da guia o resto da vida, nem de nenhum outro equipamento. Você quer que primordialmente o cachorro responda pelo comando verbal. Depois disso, na primeira fase você vai usar comando verbal, pressão na guia, comando verbal, estímulo colar, pressão na guia, dependendo do que você estiver usando. Mas o comando verbal sempre vai ser a primeira mensagem que você vai passar. Sempre vai ser o que é mais importante para o cachorro nessa fase, tá? Então, isso é uma coisa importante. Nara perguntou, adotei um SRD há 1 ano e não fiz essa fase de construção. Consigo ainda passear na rua? É muito complicado. Absolutamente consegue, tá? Muita gente faz essa pergunta, a gente conversou sobre isso no curso. Então, não pense na fase de construção que ela só pode acontecer se o seu cachorro chegou na sua casa agora recentemente. Tem muita gente, como eu falei no início, essa é a fase de construção ou reconstrução. Você pode pegar um cachorro que vive com você há 5 anos e que teve uma vida um pouco mais bagunçada, que você não necessariamente disse para ele o que ele precisa fazer. Você pode começar amanhã um roteiro totalmente novo. O que acontece? Qual é a diferença que às vezes a gente enxerga na fase pensando num cachorro que acabou de chegar versus um cachorro que tem que ter a fase toda reconstruída? Muitas vezes você vai ver mais objeção. Por quê? Porque você tem um cachorro que já criou uma certa dinâmica
de convívio com você de uma certa forma, já se acostumou em ter mais liberdade, já ficou mais confortável em fazer as escolhas dele sem sua intervenção. Então, esses normalmente são os cachorros que muitas vezes vão contestar um pouco mais, por exemplo, a restrição da caixa de transporte, são às vezes esses cachorros que vão latir um pouco mais, vão te dar um pouco mais de trabalho. Então, é aonde você tem que ter com clareza a sua noção real de correção, de deixar claro para o cachorro que aquilo ali, a partir de agora, não vai ser mais tolerado. Guia, se você tem dificuldade, você falou que você tem dificuldade para caminhar com ele na guia, veja o equipamento que você está usando, tá? Esses dias eu atendi o Touro, que é um cachorrinho que foi adotado recentemente. Ele é um pequenininho, SRDzinho. E ele também tá com essa família, já tem algum tempo, acho que uns 3 meses, talvez. E a caminhada dele também estava um desastre, porque ele é muito agitado. E a gente fez a introdução da Prong, nesse mesmo dia a gente saiu e ele fez uma caminhada fantástica. Então, eu gosto muito de falar da Prong Collar, porque ela realmente é uma ferramenta extremamente efetiva, tá? Para quem não sabe, vocês podem procurar aqui no meu site, eu vou mostrar para vocês. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a Prong, é só vocês entrarem aqui em equipamentos, ferramentas de treinamento, e a Prong tá aqui, tá? A Prong Collar que eu uso é da Harmspringer, é uma marca alemã, é muito boa, tem vídeo aqui explicando como ajustar, tem vídeo de trabalho na prática, tem um monte de coisa aqui para vocês verem. Quem quiser comprar a Prong é só clicar nesse link aqui, vocês vão ver como é que funciona tudo direitinho, tá? Mas é uma ferramenta que vale muito a pena, e eu acho que todo mundo tinha que considerar isso. Se não conhece, então dá uma olhada aqui, tá? Nesse link aqui do meu site, tá? Se você entrar aqui, ó, educaçãocanina.org/prongcollar, tá? Se você não souber por onde entrar, tá aqui em equipamentos, ferramentas de treinamento, Prong. Eu acho até interessante, assim, porque, infelizmente, muita gente não fala, assim, boa parte dos profissionais que não conhece a Prong Collar acaba não recomendando porque não sabe, e eu acho que todos vocês precisavam saber. Muitos cachorros não precisam passar por toda essa dificuldade que eles têm de andar na guia. Eu vejo essas caminhadas caóticas na rua sem necessidade. De verdade, assim, caminhar na guia não é uma coisa tão difícil, mas você precisa se comunicar com o cachorro do jeito certo. E eu acho que a Prong é a melhor ferramenta para isso, para caminhada principalmente, tá? Você tem muito mais chance de ter uma caminhada mais legal com o seu cachorro. Então, a Prong é uma ferramenta que todo mundo deveria aprender. Dá uma olhada lá depois, tá? Caio tinha perguntado aqui, Caio falou, comentei umas semanas atrás que tinha começado a treinar a caminhada com a Prong e tinha sido um desastre. Depois de várias tentativas, agora consegui sair na rua várias vezes e tá dando muito certo. Aí sim, ele tá entendendo bem a comunicação com a Prong. Maravilha, Caio. Eu lembro que você tinha comentado. Tem uma arte, na verdade existe uma arte em todo o treinamento, tá? Em a forma como você se comunica com seu cachorro. Eu acho que porque aqui no Brasil, na nossa cultura, as pessoas não estão acostumadas a falar sobre a Prong. Eu vejo vários erros que são bem comuns das pessoas. Eu vejo isso aqui, ó. Todo mundo que sai na rua com o cachorro faz aquele bolinho na mão. Eu gosto de falar do bolinho porque toda hora eu vejo, tá? A pessoa pega a guia e faz assim, ó. Embola a guia toda na mão. Então todo mundo meio que... É quase que as pessoas associam erroneamente, falando, se é que esse termo existe, a guia com a ferramenta única e exclusivamente de contenção. E eu sempre gosto de falar que a melhor caminhada, você vai saber quando o seu cachorro sabe andar na guia, quando a sua guia nada mais é do que um elemento só de segurança, tá ali só para caso alguma coisa aconteça. Mas na realidade é quando a sua caminhada é leve, o seu cachorro não fica forçando sair daquele espaço seu. Aquele espaço seu se torna realmente um espaço confortável, claro, ele entende que é ali que ele tem que ficar, então você tende a ter uma caminhada mais leve. Então, a guia ela não é uma questão de força, ela é uma questão de você aplicar pressão e relaxamento. Por isso que aquele artigo que eu publiquei recentemente agora é uma coisa tão legal, para vocês entenderem bastante esse processo de pressão e relaxamento na guia, tá? Isso é super importante. Mas dá uma olhada na Prong. O Caio falou, já ensinei meu pai, ele também conseguiu. Sensacional, Caio. Acho que isso é um ótimo comentário para as pessoas verem que, assim, quando eu falo que a Prong não é uma coisa tão difícil, e se a gente pensar nas pessoas que têm mais dificuldade em caminhar com os cachorros, a Prong talvez seja a mais fácil para uma pessoa que não tem tanta experiência assim. Então, isso faz toda a diferença. A Fátima falou, a Prong muda a caminhada, não só para o cão, mas para o tutor. Tudo de bom. É isso aí, Fátima. Eu acho que esse é um dos motivos pelos quais a gente fala bastante sobre isso, porque pensando no sucesso da família, do dono do cachorro, a Prong com certeza é uma ferramenta que ajuda todo mundo com muito mais rapidez. Assim, tem uma das coisas que é super comum para mim, muita gente me chama para isso, para essa questão do ajuste da caminhada.
em todas essas consultas. Eu faço a introdução da Prong, a gente desce no mesmo dia e você tem a possibilidade de ver como o cachorro vai se comportar de uma maneira diferente. Não é porque a ferramenta é mágica, mas eu acho que a ferramenta te permite deixar mais claro para o cachorro o que é sim e o que é não, que eu acho que é uma coisa que todo mundo precisa, tá? Mas continuando no ritmo que a gente estava aqui falando das fases, essa fase de construção é isso, tá, gente? Não se apressem para sair dessa fase. Eu sei que ela é trabalhosa, eu sei que ela exige muito de você, mas lembrem que o cachorro encontra conforto no que é previsível. Principalmente quem tem cães inseguros, cães mais medrosos. Esses são os cachorros que se beneficiam muito dessa primeira fase. Porque o mundo começa a ficar previsível e insegurança está diretamente relacionada à previsibilidade. Quanto mais previsível for o universo do cachorro, mais seguro de si ele vai ficar. Ele sabe onde ele vai dormir, ele sabe que lá dentro da caixa nada vai acontecer, ele sabe que no horário certo você vem tirar ele sabe que ele vai no banheiro com você, ele sabe que ele come tal hora, ele sabe que ele faz as coisas nos horários, ele sabe que ele faz sessões X, Y, Z de treino com você. Então, essas primeiras sessões de treino, que você faz bastante, tá mais dentro de casa do que fora, trazem também para o cachorro esse elemento de segurança. Então, por exemplo, quando você faz uma sessão simples, você introduz o place, vai fazer a mecânica do place várias vezes, vai tirar o cachorro e trazer para você. Nesse exercício, você está treinando a condução na guia, você está fazendo introdução de place, você está fazendo recall e você está trabalhando senta quando o cachorro volta para você. Olha quanta coisa está acontecendo nesse treino simples que pode durar de 15 a 20, 30 minutos. Depois desse treino, você pega o seu cachorro, vê se ele precisa beber água, se ele precisa ir no banheiro, e você deixa ele descansar no place, de repente, com você. Olha como fica mais fácil para um cachorro que tem medo das coisas, que não sabe o que vai acontecer ao redor dele. Olha como fica mais fácil para um cachorro assim, tá? Então, eu acho que isso é uma coisa super importante. O tempo da fase de construção, é como eu falei antes, depende do quão efetivo você é nesse processo e como o seu cachorro está respondendo. Porque conforme o seu cachorro for ficando bom nesse processo, se for tendo mais estabilidade nessa dinâmica, é quando a gente começa a ir para a fase 2, que é a fase de manutenção. Mas tem uma pergunta aqui, igual a gente perguntou, minha cachorra é muito medrosa. Na hora de sair para passeio, eu morro de medo, tenho que carregar ela para fora do portão. Quando passamos ao lado da padaria, ela tem medo, ela tem 6 meses. Como melhorar isso? Você tem que passar por essa fase de construção que eu te falei, tá? É até legal você ter comentado sobre essa questão da insegurança. Eu acho que falta trabalho de condução na guia, falta essa certeza, essa previsibilidade no dia a dia dela de forma geral, falta saber que tipo de equipamento você usa e quão afetivo você está sendo na comunicação com ela, tá? Eu vejo muito isso, esses cachorros novinhos, filhotes, as pessoas tendem a começar com filhote com peitoral, e aí o filhote acaba explorando muita coisa, e as pessoas acabam não sabendo muito bem o que fazer na rua, e você acaba eventualmente se tornando só um peso atrás da guia do cachorro, e aí você expõe o cachorro demais, deixa o cachorro encontrar com outros cachorros, deixa essa interação deliberada acontecer, e eventualmente você tem um desastre anunciado, tá? Mas se você entrou agora na live, depois você volta para o início, você vai ver um pouco do que eu falei, porque tem tudo a ver com a fase de construção. Eu sempre falo isso, a Emma era uma cachorra muito insegura. Ela tem os momentos dela de insegurança ainda, mas a primeira vez que eu desci com ela para caminhar, eu vi o quão desesperada ela ficava com as pessoas, e eu fiz 2 dias de trabalho com ela na Prong, e depois comecei a descer com ela, e tudo foi tranquilo, tá? Então, sim, tem momentos onde ela se assusta, tem momentos que ela fica um pouco insegura, mas hoje em dia, caminhar com ela é tranquilo, é sem problema nenhum. Porque não é só você expor o cachorro a coisas diferentes, é como você expõe o cachorro a essas coisas. Eu acho que muita gente fala sobre exposição. Você tem que levar o filhote para vários lugares, o filhote tem que conhecer bastante gente, tem que conhecer isso, tem que conhecer aquilo. Primeiro, esse conceito de conhecer tem uma forma do seu cachorro conhecer o mundo lá fora, e é você advogando por ele. E eu acho que o equipamento que você usa nessa fase é absolutamente crucial, de você permitir ou não que o seu cachorro tenha reações que podem ser explosivas e perigosas ou não. É manter o cachorro dentro da sua bolha e botar o cachorro como espectador desse mundo lá fora, que para muitos cachorros é tão difícil, tá? Alonso tinha perguntado aqui, eu tenho um pitbull de 56 dias, sempre faço o ritual de comida, senta, fica, comer. Massa, Alonso, é isso aí. Tudo que você faz com ele todo dia vai fazer diferença, tá? Mas não é só esse ritual, isso é massa que você está fazendo. Mas tente implementar isso, tente pensar no seu treinamento como seu estilo de vida. Pense que o seu cachorro hoje vai se alimentar 3 vezes por dia, daqui a pouquinho ele vai passar para 2 refeições por dia, e o dia tem 24 horas. Então, a gente tem o dia inteiro para pensar em construir o que a gente quer que o cachorro seja ao longo da vida da gente, tá? Então, não é só... A parte ativa, como eu falei, são blocos pequenos de 15, 20 minutos por dia. Ou se você fizer 4 sessões de treino por dia, você só fez 1 hora de treino ativo por dia.
o seu cachorro dormir mais 8 horas, você tem 8 horas a mais, você tem aí você tem 18 horas a mais para pensar em convívio, que é o que o seu cachorro precisa fazer. Então, como usar na prática o exercício do place. Que horas o exercício do place entra para mim? Que horas o senta entra para mim? Que horas todas essas coisas entram para mim, tá? Isso é super importante. Igor perguntou, indicação de literatura sobre comportamento canino. Igor, tem muito livro, tá? Que você pode ver. Se você quiser ver, no meu site eu tenho. É que eu leio muitos dos livros em inglês, mas se você entrar aqui, deixa eu ver, em serviços e produtos, e você procurar aqui loja online, tá? Tem uma lista de livros que eu gosto, tá? Tem um monte aqui, eu tenho que até atualizar alguns aqui. Tem bastante livros aqui que eu acho bem legais, então vocês podem entrar por aqui e olhar. Muitos desses livros não necessariamente são livros de cachorro, mas que tem tudo a ver com essa dinâmica que eu gosto de falar sempre, tá? Então, tem alguns livros que são em inglês, se vocês encontrarem versões em português, vocês podem comprar também. Mas, se vocês pensarem sobre indicação de livro, talvez hoje o que eu considero ser mais importante é você entenda bastante sobre comportamento humano de verdade, sabe? Se você pensar em livro de convívio, essa dinâmica social talvez seja uma coisa super importante para as pessoas entenderem com os cachorros, porque eu acho que os grandes bloqueios que existem nessa interpretação de convívio entre cachorro e pessoas, o problema não está tanto nas pessoas entenderem quem é o cachorro na realidade. Eu acho que o problema está mais em a gente entender o que a gente faz quando a gente vive com esse outro animal. Eu acho que se você quiser entender mais sobre isso, entender sobre projeção, sobre por que as pessoas criaram esse sentimento tão frágil em relação aos cachorros, por que o cachorro hoje está num pedestal de anjo versus ele ser um animal companheiro de verdade. Então, é mais ou menos por aí, tá? Eu acho que isso aí te ajudaria bastante. Igor falou, agora estava abrindo isso. Abre e dá uma olhadinha aí. Tem bastante coisa, enfim, tem milhares de livros assim que são legais, mas de toda a literatura que você lê, sempre leia o que está escrito ali e faça a sua interpretação para o seu mundo, tá? Tem alguns livros que são super voltados para a emoção, que vão deixar você mais frágil ainda, tem alguns livros que não, que são mais realistas, então essa listinha aí de alguns livros que eu gosto bastante, tá? Matheus perguntou, boa tarde, tem um SRD com 1 ano e um filhote de Rottweiler de 2 meses. Quando os dois estão juntos, eles ficam muito eufóricos, isso diminuirá com o tempo ou devo reprimi-los? Obrigado pelos vídeos. Matheus, eu não deixo essa interação acontecer, tá? Filhote de 2 meses não tem liberdade para interagir com cães adultos. Não deveria ter e na casa de ninguém. Porque isso não se resolve sozinho. Na realidade, assim, a forma como isso se resolve sem intervenção não é uma forma que vocês estão dispostos a ver, tá? Cães adultos não têm paciência para lidar com a instabilidade de filhotes e eles resolvem isso de uma forma bem mais bruta, bem mais violenta, tá? Então, lembre que um filhote é responsabilidade sua, tá? Então, você tem um filhote... Você tem 2 cães jovens, na verdade. Seu SRD tem 1 ano, ele ainda é um cachorro bem jovem, e você pegou um Rottweiler de 2 meses, que é extremamente novinho. Você vai ter que fazer, em paralelo, a fase de construção com esses 2 cachorros. Então, o seu tempo vai ter que ser dividido entre os 2, para você fazer um pedaço desse processo com seu cachorro de 2 meses, que vai ter muito mais trabalho, porque os intervalos são muito maiores, ele usa mais o banheiro, ele vai comer com mais frequência, e assim vai, e com seu cachorro de 1 ano, tá? Interação não é o objetivo. Eu vou falar agora sobre essa coisa de múltiplos cães na minha casa na fase de manutenção, que para quem tem múltiplos cães vai servir para você. Mas não cometa o erro de deixar que esses 2 cachorros fiquem juntos, e especialmente sem supervisão, para que eles se entendam sozinhos, tá? O se entender sozinho vai ser, eventualmente, seu Rottweiler machucar de verdade o seu outro cachorro. Ou nesse inteirinho, o seu SRD machucar esse daí, tá? A dinâmica de grupo, ela só é harmônica quando existe alguém que advoga pelo grupo inteiro. Quando existe um elemento que deveria ser você ou nós, no contexto aqui humanos, que coordenamos como essa interação vai funcionar e deixamos muito claro o que é permitido e o que não é. E você que tem múltiplos cães, todo mundo que tem múltiplos cães, vocês vão entender isso ao longo da vida de vocês, que até esses cães, esse grupo existir, o seu papel vai ser fundamental. E você vai ter fases onde os cães desse grupo vão desafiar essa sua posição, tá? Coordenar um grupo, manter e gerenciar um grupo harmônico
dá trabalho. Isso significa que você é responsável por tudo o que acontece com esses cachorros o tempo inteiro. Logo, eles não ficam juntos sem supervisão, hora nenhuma, tá? E a fase de construção é absolutamente individual, tá? A última coisa que você quer é que os seus cachorros sejam mais importantes, eles vejam o segundo ou terceiro cachorro da casa como elementos mais importantes do que você. É aí que você perde a mão, tá? É muito fácil para um filhote criar uma referência no cão mais velho da casa do que em você. Por quê? Porque a gente está falando de relação interespécie. Então, a gente está falando da mesma espécie. Claro que o filhote vai gravitar para outro cachorro da casa, tá? Ele é outro cachorro, você não. Se você não cria essa diferença, e você não constrói esse treinamento sozinho com esse filhote, eventualmente você se torna irrelevante. E aí onde muita gente perde a mão, é onde as brigas dos cachorros acontecem, é onde as pessoas não conseguem conduzir o cachorro em situação doméstica ou social nenhuma e eventualmente o cachorro fica isolado. Eu não quero isso para nenhum de vocês, tá? Então sempre lembre disso. Eu falo isso porque eu tenho múltiplos cães há 12 anos, então eu sei como é que é. Ou você se torna realmente esse elemento importante na equação, ou você não se torna. É assim, não tem meio termo. Ou o cachorro vai ocupar essa posição, ou você vai. E o que vai fazer diferença entre esse grupo conviver bem a longo prazo vai ser o quão relevante você é. Quão mais importante você é do que todos os outros cachorros do contexto. Tá? Eu vou entrar agora nessa fase de manutenção para vocês entenderem. Gabriela perguntou, tem alguma alternativa à Prong americana? Na verdade, ela é fabricada na Alemanha, mas se você comprar, ó, eu vou voltar aqui no site para você ver. O site que eu indico é um site americano, tá? Então, se você entrar aqui na página da Prong, o site que eu compro chama Learburg, é um site americano. Então, aqui, ó, esse link aqui que você vai olhar, tá vendo? Desse site aqui. Se eu abrir aqui para você, vou abrir aqui para você ver, tá vendo? Na verdade, eu não recomendo outras marcas, tá? Por que eu não recomendo outras marcas? Pela qualidade. A Hermspringer é o melhor fabricante de Prong, sem dúvida nenhuma, tá? Então, vai ser a coleira mais segura para você usar essa daqui, tá? Então, você pode comprar por esse site. É dos Estados Unidos esse site, eles entregam para o Brasil. Você pode até comprar na Amazon, se você quiser. Mas tome cuidado na hora de comprar na Amazon, porque muita gente compra do tamanho errado. A maioria dos cães vai usar small, que é 2,25 milímetros, tá? Se você tem um cachorro com o pescoço mais largo, você pode comprar links extras, e você acha os links extras aqui, tá? A medium, large e extra large são grandes demais, assim. Os maiores cachorros que eu já atendi usaram a medium, que é a 3.0, tá? E eu nunca tive nenhum cachorro para usar nenhuma dessas duas aqui. São grandes demais. Então, a small vai servir para todo mundo. Os links extras, na hora de você comprar, você escolhe o tamanho aqui também. Então, se você procurar na Amazon, você tem que tomar cuidado na hora de procurar o tamanho dela, tá? Porque se você entrar na Amazon americana, a gente entrar aqui na Amazon.com, você vai procurar assim, ó, Hermspringer. Opa, peraí. Vai procurar assim, Hermspringer Brown Color, tá vendo? Veja que ele vai te mostrar tamanhos, tá vendo? 2.25, 3, 2.25, 3, tarará. Se você botar 2.25, ó, vai aparecer essa daqui, tá vendo? Só que aqui ela já tá dizendo que ela é 3 milímetros, tá vendo? Então, se você clicar, você tem que ver se tem tamanhos diferentes. Porque o que ele acabou de descrever aqui, ó, 3 milímetros. Então, essa não é a small, essa é a grande, tá? Se você tiver um cachorro de tamanho médio, não vai servir para você. Aí você tem, deixa eu ver, essa daqui, tá vendo? Ele tá dizendo que é 2.25, vamos ver na descrição se é mesmo, tá vendo? Tarará, ele colocou aqui que é 2.25, então teoricamente é 2.25, tá? Então, assim você vai ver. Você vê se tem esse sinalzinho aqui, se entrega para o Brasil ou não, e assim vai, tá? Mas é essa marca aqui que vocês têm que procurar, tá? Hermspringer. Então, ele vê. Na verdade, na Alemanha, as pessoas não. Apesar dela ser. É tão engraçado isso, porque essa ferramenta é fabricada na Alemanha e eles não podem usar na Alemanha. As ironias, né? Dessa situação que a gente vive hoje. Naira perguntou, minha cachorrinha dorme na minha cama e não consigo fazer ela dormir em outro lugar. Como posso fazer para sair através de algum treino? Você vai usar a caixa de transporte, tá? Então, aí isso é uma das primeiras coisas que eu falei sobre a fase de construção. Quando você cria o hábito de dormir com sua cachorra na cama, é lógico que ela vai querer dormir lá, tá? É o lugar de maior privilégio da casa, por que ela não dormiria na sua cama? Então, o que você vai fazer você vai... Deixa eu voltar aqui para o meu site para você ver. Veja isso aqui sobre a caixa de transporte, tá? Então, quando você voltar aqui no meu site educaçãocanina.org, você vai entrar aqui, ó, caixa de transporte, tá? Equipamentos, ferramentas de treinamento, caixa de transporte.
Caixa de transporte, como eu falei no início da live, é a primeira coisa que todo mundo tem que ter para os seus cachorros, tá? Então, se você ler aqui, você vai ver o que é a caixa de transporte, o modelo da caixa de transporte que eu indico é esse. Há muito tempo atrás eu fiz uma live bem legal, que foi esse vídeo aqui, sobre a caixa de transporte, tá? Então, a outra, essa é a marca que eu uso da Varicano, tá? Tem esses modelos aqui, que tem cachorro bem grande, pode comprar esse tipo aqui, que é o que eles chamam de wire crate, que é como se fosse uma gaiola maior, tá? Mas ela também vende, você encontra também na Amazon aqui do Brasil até, se vocês tiverem um cachorro maior, tá? Serve também. Mas a maioria dos cachorros vão usar esses modelos que vocês estão vendo aqui, que são as que eu tenho, tá? Que é a caixa de transporte da Varicano. Então, ó, o que você vai fazer? Você vai fazer um condicionamento legal com sua cachorra na caixa de transporte, você vai pôr ela lá, tá? Mas você tem que começar a fase de construção direitinho. Senão, ela nunca vai sair da sua cama, tá? E a sua cachorra precisa dormir bem e você precisa dormir bem. Eu acho que o grande problema que a gente tem quando a gente põe um cachorro para dormir na cama é você esquece que o seu sono fica diferente, o sono do cachorro também. Se você se mexe, o cachorro se mexe, você também. Então, não é advogar pelo cachorro, é mais a gente achar que tá dando um privilégio legal pro cachorro, mas no final das contas isso acaba sendo mais prejudicial do cachorro que qualquer outra coisa, principalmente quando a gente fala de cães mais ansiosos, que tem mais dificuldade de ficarem sozinhos sem o dono. Então, se você quer um cachorro mais confiante, sempre lembre, eu quero um cachorro que viva bem comigo, eu quero um cachorro que eu possa sair eventualmente para ir no cinema e meu cachorro não fique agonizando dentro da minha casa. Eu quero um cachorro que eventualmente saiba fazer parte da minha vida, mas saiba ficar fora também quando eu precisar. Tem situações onde eventualmente você pode chamar 2, 3 pessoas para comer uma pizza na sua casa, você não necessariamente precisa que seu cachorro esteja ali. Às vezes é melhor para o cachorro estar num outro ambiente deitado, descansando, do que estar dentro do contexto. Mas leia o artigo que tem lá no site sobre caixa de transporte, que vai te ajudar a entender um pouco disso melhor, tá? Eu gosto de sempre colocar esse asterisco quando eu falo de caixa de transporte, que é sobre clima, tá? O Brasil é um lugar quente, cachorro sente muito calor. Se você não tem um ar-condicionado em casa, coloque a caixa de transporte dentro de um cômodo que seja ventilado, põe um ventilador, põe um umidificador de ar, tá? Se você tiver um cachorro peludo, considere comprar um ar-condicionado, de verdade. Eles sentem muito calor. E se você quer favorecer esse momento de descanso, o ambiente tem que estar fresco, tem que estar confortável, tá? Marlene, meu bem, que bom que você tá aqui. Gabriela perguntou, leva quanto tempo para chegar? Você tem um amistável? Ele é bem grande. Se o seu é bem grande, Gabriela, se ele for muito pescoçudão, você pode comprar de 3 milímetros da Prong, tá? Na Amazon tem chegado rápido. Tem uma cliente minha que comprou e demorou uma semana para chegar, tá? No site da Livberg também não demora tanto assim. Se você escolher envio pela FedEx, eles também entregam relativamente rápido, tá? Mas lembre que todo produto que vem de fora vai ter taxa de importação. Se você comprar pela Amazon, a taxa de importação vai ser cobrada direto no ato da compra, e a Amazon faz um desembaraço sozinha e te entrega direto na sua casa. Se você comprar no site da Livberg, você vai pagar só a coleira, e quando chegar aqui, a FedEx vai te cobrar a taxa de importação, tá? Então, são 2 caminhos, o tempo depende do tipo de envio que você pede, tá? Mas normalmente não demora tanto assim. Se ele é bem grande, bem pescoçudão, você pode comprar de 3 milímetros. Aqui vai ser a média, seria no site da Livberg, seria a média, e se você procurar na Amazon é 3.0 milímetros, tá? Pode ser também. Yoshi Gamer perguntou: olá Raquel, preciso de um auxílio com minha cadela adotada e traumatizada, vou lhe enviar um e-mail. Me mande um e-mail, pode mandar. Nara falou: maravilha, vou atrás disso. Ela falou: é bem pescoçudo, bicho. Se ele é bem pescoçudão, pode comprar a de 3 milímetros, tá, Gabriela? E aí, provavelmente, você vai ter que tirar links. Mas é melhor isso do que, senão você teria que comprar uma de 2.25 e, sei lá, talvez 2 kits de links extras ou mais, entendeu? Aí tanto faz. Marlene, treina vida, minha amiga. Condicionar a direção. Isso aí, Marlene jogador. Ana, meu bem! Vamos falar um pouco agora sobre a fase de manutenção, que é a fase 2, tá? Pensando que você desenhou super bem uma fase de construção e você dedicou aí talvez 1 mês, 2 meses, dependendo do cachorro, numa fase boa de construção, agora você tem um cachorro que tem uma referência clara do que ele pode e não pode fazer. Seu cachorro já está bem condicionado com a caixa de transporte, seu cachorro já fica na caixa quando você sai, ele já dorme direitinho, não te dá trabalho à noite, ele já sabe fazer plays com um pouco mais de duração, ele já entende a noção de correção quando ele faz alguma coisa errada. Então, você começa a entrar um pouco mais na fase de manutenção. A fase de manutenção, para você identificar quem o seu cachorro eu acho que talvez a palavra que mais entre na fase de manutenção é quando a gente põe o cachorro à prova. Então,
são os testes de distrações do mundo real. Então, vamos supor que você trabalhou bem com o seu cachorro no place dentro de casa durante 1 ou 2 meses. Seu cachorro tem uma duração legal, você consegue jantar e seu cachorro fica no place, não tenta sair, você consegue assistir um filme, seu cachorro fica no place numa boa, você consegue trabalhar algumas horas, seu cachorro fica no place numa boa também. Agora está na hora da gente testar as águas, tá? Como é que a gente testa as águas? Agora você vai começar a trazer coisas diferentes para o contexto. Então, você meio mescla isso. Então, no início do place, quando você testa essa duração no place, você vai varrer a casa, você vai passar com um cesto de roupa, você vai deixar alguma coisa cair no chão, alguém vai bater na sua porta, alguém toca a sua campainha. Então, você vai testar aquilo que você construiu e ver o quão tolerante o cachorro é quando ele está nessa situação e existem coisas diferentes ao redor dele, tá? O mesmo vale para fora de casa. Então, ainda dentro de casa, você pode testar. Agora eu vou chamar 2 amigos aqui para comer uma pizza e eu vou deixar meu cachorro na caixa quando os meus amigos chegarem. Quando os meus amigos chegarem aqui, de repente eu pego ele, tiro da caixa e põe no place, eu quero que ele fique aqui, sem pular nas pessoas, sem latir, sem incomodar ninguém. Então, na fase de manutenção, o seu cachorro vai ter a oportunidade de praticar tudo o que ele já aprendeu, só que em ambientes com variáveis. Então, nessa fase, talvez é a hora onde você não fica necessariamente mais com a guia o tempo inteiro. Eu estacionei o cachorro no place, eu vou circular mais pela casa, eu vou trazer barulhos diferentes, eu vou dançar no meio da minha sala. Meus amigos vão estar aqui, a gente vai fazer coisas diferentes. E também, na fase de manutenção, as suas correções vão começar a ser mais efetivas. Então, lembre, no início da fase, quando eu estava na fase de construção, sim, você introduz a ideia de certo e errado com algumas correções. Mas agora, você sabe que o cachorro já entende essa linguagem. Então, agora você vai falar um pouquinho mais alto quando você realmente precisar. Então, numa situação como essa, eu tenho 2 amigos aqui e meu cachorro começa a querer sair do place porque está afim de sair, e a fase de adolescência vai colocar tudo isso à prova, é onde você vai reforçar o seu não e volta para lá. É onde na rua, quando você está caminhando com o seu cachorro, se ele já sabe caminhar bem, você, de repente, vai sentar e tomar água de coco com o seu cachorro e põe ele deitado. Ele não quer deitar? Não, deita, entendeu? Então, você vai começar a colocar para o cachorro, vai começar a deixar mais evidente ainda que, ó, tudo aquilo que a gente aprendeu na fase de construção, agora a gente está trazendo isso para nossa vida de verdade, com variáveis, e você continua tendo que fazer. E eu acho que na fase adolescente do cachorro, e todo mundo que tem cachorro aí de 9 meses a 2 anos e meio, mais ou menos, vai viver esses altos e baixos, onde o cachorro vai te testar mais, ele sabe o que fazer, mas ele não quer. Então, a fase de manutenção é você pegar mais firme, mostra para o cachorro o que você quer, mas, ao mesmo tempo, você também começa a dar para o cachorro um pouco mais de oportunidade de errar para ver o que ele vai realmente fazer. Você vai começar a testar. Quando eu digo isso, por exemplo dentro de casa, tá? Vamos supor que você trabalhou bastante com o seu cachorro na fase de construção e eu quero agora de tarde assistir um filme. Eu vou pôr ele no place, eu vou tirar a guia, eu vou ver o que ele vai fazer. Ou eu vou simplesmente soltar a guia, tá? Você vai começar a ver aonde esse cachorro vai te testar e o quão ele tá fluente ou não nessa linguagem que você trabalhou. Quem começa cedo com o colar tem chance de passar para a fase de manutenção mais rápido, porque o colar te dá essa oportunidade de controlar o seu cachorro com mais distância. Quem não usa o colar vai passar um pouquinho mais de tempo na guia e vai usar, de repente, guia e bunker bastante, tá? Então, se o seu cachorro está na fase de manutenção e você deu um pouco mais de liberdade, eu quero deitar no meu sofá, assistir um filme, botar meu cachorro aqui, saiu do lugar, pum, correção efetiva na hora, tá? E as situações diferentes, você vai ver se o seu cachorro está pronto para avançar ou não, tá? Você, na fase de manutenção, ainda vai dizer para o cachorro o que ele tem que fazer. Então, eu ainda vou pegar ele na guia e vou pôr ele no place. Eu ainda vou pegar ele e fazer sessões de treino com ele. Mas nas próprias sessões de treino, eu vou começar a abrir um pouco mais de folga. Ou seja, eu tenho até alguns vídeos que eu fiz com a Emma assim. Se você está no exercício e você está com a guia fazendo de um place para o outro, onde você treina todas aquelas coisas que eu falei, que é o cachorro ir para o place, ele sentar e deitar no place, ele voltar para você no recall e sentar no recall. Então, se você faz de um place para o outro na própria sala da sua casa, você talvez vai fazer 5 primeiras repetições com a guia. Depois você solta a guia e você vai começar a pedir esses comandos só verbais. Você vai começar a testar o quão fluente e o quão eficaz o seu treinamento foi, se o seu cachorro responde de verdade. Pode ser que o seu treino não tenha sido, não é que o seu treino não foi eficaz, mas talvez é nessa fase que você vai perceber a relevância da correção, porque ela tem que existir. Porque muitas vezes o cachorro vai falar assim, opa, antes eu não tinha essa liberdade de escolha, agora ela não tá segurando a guia, o que eu faço? Ah, não tô afim de fazer, bom, tô afim de sair correndo pro quarto, sabe? É aí onde você vai começar a ver
aonde está o seu cachorro de verdade e como ele de verdade precisa dessa correção. Porque parece muita restrição na fase de construção, mas realisticamente falando, é a fase onde a gente mais advoga pelo cachorro. A gente realmente não deixa os erros acontecerem. Na fase de manutenção, você dá um pouco mais de liberdade para o cachorro, você ainda direciona, mas você dá um pouquinho mais de folga, dá uma oportunidade para ver se a resposta dele vai ser realmente eficaz, ou quão eficaz como era quando você estava na fase de construção. E aí você tem que pegar firme nas correções, porque aí é que você vai clarear o cenário todo para o seu cachorro. Então, na hora de caminhar na rua, esse cachorro que você já trabalhou super bem, quando ele começa a acelerar, começa a ir pro outro lado, começa a choramingar porque viu outro cachorro na rua, bom, correção. De verdade, tá? Porque você não tá mais falando de um aluno novo. Você tá falando de um cachorro que já passou por isso, tá? Você já teve essa fase, essa linguagem mais picadinha. Agora a gente vai falar mais sério um pouquinho, tá? Quem mais tinha perguntado aqui? Cadê? Ronzinho falou, tô na fase 1,5 com a Mas essa fase, Ronzinho, a gente estava falando sobre isso no curso, a fase 2, talvez, é a fase onde a gente fica mais tempo com o cachorro. Porque a fase 2 depende de um monte de variáveis, de situações diferentes, do quão consistente você é em colocar o cachorro nesses cenários diferentes e deixar claro o que ele quer. Então, muita gente fica bastante tempo na fase de manutenção. Até porque tem cachorros diferentes na fase 2, tá? Tem cães que vão perceber que são mais sagazes, eles vão perceber quando você dá dando um pouquinho mais de liberdade, ele vai falar assim, opa, agora é minha rota de fuga, agora eu vou fazer o que eu quero. É meio que o cachorro força você a ser realmente aquela pessoa que você disse que você é, do tipo, deixa eu ver se você é essa pessoa mesmo, deixa eu ver se é isso mesmo que você quer, deixa eu testar fazer diferente pra ver o que você vai fazer. Então faz super sentido, viu? Suzana falou, Raquel, tem alguma alternativa de caixa de transporte no teu cara? Se você olhar aqui, Suzana, quem opta por essas gaiolas aqui, tá vendo? Nesse cantinho, no link de caixa de transporte do meu site, essa gaiola aqui é bem mais barata, tá? Eu já recomendei ela para cliente que tem Golden, que tem, deixa eu ver se eu consigo clicar aqui, se vai abrir essa daqui, tá vendo? Cliente que tem Golden, que tem cachorros maiores e mais peludos, ela acaba sendo mais em conta. Ela não está disponível aqui, mas ó, você pode entrar nessa loja aqui que vende aqui. Teve uma cliente minha que encomendou com eles, tá vendo? Ela serve para cachorros que são maiores, tá vendo? O cachorro tem a oportunidade de estar num lugar mais ventilado também. O lance dela é assim, ela é uma bandeja de metal embaixo, tá? Então você tem que colocar alguma coisa em cima aqui. Quem usa esse modelo aqui, eu recomendo vocês colocarem um tapete de borracha por baixo, para ela não fazer barulho e não prejudicar o seu piso. E aí você põe um colchonete, uma coisa legal para o seu cachorro deitar aqui, tá? Então, ela é bem mais barata. Você pode entrar no vendedor aqui, ó, e de repente entrar em contato com eles. Eles tem uma cliente minha que fez uma encomenda direto com eles, tá? Então, ela é bem mais barata, bem mais do que a Variceno, tá? Quem tem cachorros pequenos e médios, a Variceno vale a pena, porque ela vai durar a vida inteira do seu cachorro. Eu tenho ainda hoje a caixa de transporte que eu comprei pro Zico. Então, o Zico já tem 1 ano que ele já se foi, a caixa de transporte dele tá aqui até hoje, o Jaema usa a caixa dele, tá? Então ela dura a vida inteira. É muito, muito bom. Ronzinho falou, fazia um comedor. Faz parte, Ronzinho, faz parte. Vamos que vamos. Evandro falou aqui, estou usando o combo Prong e Collar, tem sido excepcional. Tenho cães totalmente equilibrados hoje. Porém, tem uma dúvida. Durante a caminhada, a correção deve ser feita na Prong ou na e-Collar? Se você está na e-Collar, a correção é na e-Collar, tá? A Prong vai te ajudar a só reposicionar o cachorro para quem usa esse combo Prong Collar e Collar. Eu gosto de transferir tudo, o máximo que eu posso para a coleira eletrônica, tá? Então, as correções na caminhada eu faço no colar, tá? E aí, se você precisa reposicionar o cachorro, você só reposiciona na Prong. Mas é isso aí, Evandro, jogue duro. No colar vai ficar bem mais fácil para o cachorro, tá? Marlene falou, a fase que demandam mais. Zico é um artista nisso, testar as águas. E não é emoção humana, é perceber o cachorro como um animal que faz isso, é a sua essência natural. Aí que eles têm que se mostrar de forma clara para o cão. Bonker ou e-collar, pois é preciso quebrar essa sequência, é isso aí. Dizer eu não, concordo, volta a deitar no place e assim vai. Choramingos, tudo isso faz parte. É isso aí, Marlene, é isso aí. Isso é o contexto. Eu vou te desafiar aí agora. Exatamente. Marlene tem um cachorro jovem também, que nem eu, então a gente tá vivendo bastante essa fase. Quando você sabe que o cachorro sabe o que ele tem que fazer, mas ele olha para você e fala, não vou fazer. E aí, o que você vai fazer? Eu acho que por isso que saber corrigir o cachorro efetivamente é talvez uma das coisas mais importantes que todo mundo precisa aprender.
Eu fiz questão de falar bastante sobre a fase de construção, justamente para vocês não pensarem que é só correção. Mas a construção, ela te dá vantagens. Ela cria um contexto previsível para o seu cachorro do que funciona. Quando você vai entrar com correções mais firmes, você já está na fase de manutenção. Então, você já sabe que o seu cachorro passou por essa linguagem várias vezes. E aí, quando ele contesta, ele está de verdade pronto para ser corrigido. E isso aí é uma coisa que todo cachorro tem que passar. Se o seu cachorro nunca viveu uma fase, na fase de manutenção, as correções que ele precisa, ele vai te desafiar para o resto da vida. Gabriela falou, pena que na Amazon Prime tem disponível. Gabriela, tem 1000 vendedores na Amazon, tá? É só você procurar vendedores diferentes. Pode buscar lá como eu fiz ali, entre lá, porque quando você entrar aqui, na Amazon americana, né? E você procurar aqui, From Color, tem um monte, ó. Cada uma dessas pessoas é um vendedor diferente. É só você ir procurando mais, tá? Tem várias, tem 8 ofertas novas, várias ofertas novas e por aí vai. Sempre você acha alguém, tá? Se você não achar e você quiser ter certeza, vai no site da Learburg, que é esse daqui, ó. Learburg.com. E aí você vai aqui em produtos, coleiras, Prong Colors. E aí você vai achar o caminho das pedras aqui, que é a prong que a gente usa essa daqui, tá? E aí aqui você pode comprar direto, e no seu caso aí você vai comprar a média, que ele é um pescoço de 3 milímetros, tá? Ou eu não mostrei, era isso aqui que eu queria mostrar, tá? Tem vários vendedores na Amazon, se você não achar, você entra aqui no site da Learburg também, tá bom? Esse link do site da Learburg tem no meu site, na página de Prong tem, tá? Mas deixa eu ver se eu consigo colocar no chat para vocês. Eu acho que eu consigo colocar, deixa eu ver. Vamos ver. Aqui, ó. Color. Deixa eu ver se vai aqui. Ó, eu coloquei aí no chat para vocês verem. Esse é o link aí que você pode achar, tá? Que mais? Juanzinho falou, por conta dos medos do Bidu, quando eu penso que tô na fase 2, ele me joga na... Faz parte, Juanzinho, faz parte, tá? Eu acho que é importante a gente, como eu falei desde o início, a gente não pode apressar as coisas, tá? Então, se você, às vezes, precisa dar alguns passos para trás, voltar um pouquinho para a fase de construção, volte para a fase de construção, tá? Tem muita coisa, às vezes, quando a gente está falando de um cachorro inseguro, que qualquer cenário diferente, às vezes, muda a reação do cachorro, tá? Às vezes o cachorro fica super bem naquele ambiente que você mora, na rua que ele caminha normalmente, onde é familiar para ele. Quando você apresenta ele para um universo que é não familiar, você já sente uma resposta diferente do cachorro. Então, sim, às vezes vale a pena voltar alguns passos para trás, tá? Sem problema nenhum. Zana falou, obrigada, Raquel, imagina. Fátima falou, também tô na fase 1 e o meu tem 6 anos. Nunca é tarde. Nunca é tarde mesmo, Fátima. Nunca é tarde mesmo, tá? Não se sintam derrotados, porque de uma forma ou de outra, vocês têm que voltar para fase 1. Faz parte, tá? Faz parte. Eu prefiro que vocês deem um passo para trás do que vocês queiram ir para a fase 3, que é gerenciamento muito rápido, e vocês terem surpresas que não são tão agradáveis assim. A gente vai falar um pouco da fase 3 agora. Luana falou, Raquel, tive uma experiência muito triste com um cão resgatado que acabou agredindo meu pai idoso, quase deu tragédia. Eu amo tudo que você ensina, sobretudo que não romantiza a adoção. Muito obrigada. Luana, muito obrigada por ter compartilhado isso, tá? Eu acho que é uma coisa que todo mundo precisa saber. Às vezes a gente, principalmente as pessoas que resgatam cães ou adotam cachorros que vieram de uma situação difícil, a gente tende a olhar para esse cachorro com olhos de pena, de dó. É lógico que a gente se compadece com o que aconteceu com o cachorro, mas quando você pula a fase de construção e quando você prioriza tudo de ruim que aconteceu com esse cachorro antes, e você imagina que para criar um mundo melhor para esse cachorro, você tem que dar tudo para ele, dar toda a liberdade, dar todos os privilégios. O que aconteceu com a Luana pode acontecer com vários de vocês, tá? E uma vez que isso acontece, é meio que o fim da linha para esse cachorro, tá? E não é porque o cachorro fez isso porque ele foi maltratado. Não é por isso. É porque a gente pulou a fase de construção. Independente de onde o seu cachorro veio, independente da idade dele, se ele tá, independente de quanto tempo ele vive com você, todos os cachorros se beneficiam dessa fase. Às vezes, parece que eu sou dura demais, as pessoas falam que eu sou general, que eu sou xerife, que eu sou isso, mas eu falo essas coisas porque não tem como dar errado. Se você cria uma estrutura bacana desse jeito e você conduz o seu cachorro nessas fases, uma de cada vez, você vai poder viver bem com esses cachorros, tá? Eu quero fazer uma ressalva para a galera que tem múltiplos cães, tá? Pensando na fase de manutenção. Eu tenho 3 cachorras, então a Emma sempre esteve num contexto onde as meninas estão aqui. O que ela não teve foi liberdade de interagir com as cachorras, tá? Principalmente na fase de construção.
Na fase de manutenção, como eu uso colar com ela, muitas vezes ela está solta com as meninas. E eu estou o tempo inteiro reforçando que eu quero esse respeito de espaço dela com as meninas, tá? Então, hoje ela consegue ter mais liberdade comigo e com as meninas, porque já ficou muito claro, primeiro, o que é não, e a distância, e o que vai acontecer se ela atravessar essa barreira, tá? Então, eu uso colar eletrônico, eu uso bunker com ela, quem usa o colar faz isso com mais facilidade. O que eu não quero é que ela busque nas cachorras essa interação. E ela ainda tem momentos que ela tenta atravessar essa barreira, porque ela é uma cachorra de 1 ano e meio, ela vai testar as águas mesmo, mas quanto mais ela testar, agora as correções são bem mais severas para ela, tá? Porque eu quero eliminar isso de vez. Eu quero que ela entre no clima, no mesmo esquema que eu tenho com a Kiki e com a Lucy. A Kiki e a Lucy são cachorras que estão na fase 3. Eu não preciso me preocupar mais tanto com elas. Boa parte das vezes elas fazem as melhores escolhas, então eu não preciso microgerenciar essas cachorras mais. E a Emma vai chegar lá do mesmo jeito, porque todas elas chegaram. Então, isso acontece agora, as correções são super necessárias para ela, são essenciais para que ela atravesse essa fase e chegue na fase 3 bem, tá? Igor perguntou, você já trabalhou com staff? Já trabalhei com alguns staffs, tá? Eles são cães legais, eles são bem pilhadinhos. Eu acho que muita gente que pegou staff recentemente, pegou porque eles são menores e todo mundo... Eu não sei quem criou essa fama desses cachorros, de dizer que eles são cachorros bonzinhos, cachorros babás, que eles se dão com todo mundo, que eles adoram criança. Muitos deles têm temperamento legal, mas eles são cachorros muito... Eles tendem a ser muito alertas, agitados, né? Então, eu não vejo diferença neles para os outros cachorros. Eu acho que o grande problema que eu vejo eles são um pacotinho forte. Eles são menores, só que são cachorros fortes, mais brutos, brincadeira bruta. Então, às vezes as pessoas que pegaram esses cachorros não entendem muito bem o que eu tô falando aqui. O que eu tô falando aqui é para qualquer raça de cachorro, tá? Vários staffs podem ser ótimos cachorros, eu conheço alguns que são super massa. E esses cachorros, quando são bem treinados, bem alinhadinhos direitinho, desde a fase de construção, eles tendem a ser cachorros bem fáceis de conviver. E eu digo isso em toda a família dos híbridos dos pitbulls, seja os staffs, os amistaffs, os pitbulls, toda essa galera monstrinha. Esses cachorros, na verdade, são cachorros pesados. E como todo cachorro pesado, essa agitação que todo mundo vê, como você falou aqui, que você falou que ela é incansável, é porque ele tem a oportunidade de ser. Eles têm um corpo atlético musculoso, mas ele é um corpo pesado. Então, se você der a oportunidade, se você condicionar o cachorro a ter uma mente mais tranquila e não estar constantemente buscando alguma coisa para fazer, eles tendem a ser super tranquilos, tá? O Ramon Dadai, que foi no curso agora que passou, é muito sossegadão. É um pitbull mesmo, mas é muito tranquilo. Porque ele começou desde cedo assim. Então, é aquela história. Eu acho que muita gente que tem cães nesse grupo, as pessoas acabam querendo criar brincadeira de pular em árvore, de morder isso, de subir em muro. Não é necessário para o seu cachorro. Sempre lembre de uma coisa. O seu treinamento tem que ser uma coisa, tem que ser pensando no seu estilo de vida e no condicionamento que você quer que esse cachorro tenha para que ele se encaixe na sua vida. Se a gente constantemente coloca brinquedo, coloca coisa, brinquedo de corda, brinquedo de tug, brinquedo pendurado no teto, você vai ter toda hora um cachorro procurando alguma coisa para fazer. Então, não é o cachorro em si, sabe, Igor? Se você está se sentindo assim, você falou que ele é controlável, mas se estivesse no seu lugar, eu não quero só um cachorro controlável, eu quero um cachorro confortável de viver com. Eu quero um cachorro agradável, essa é a palavra, tá? Então, existe o cachorro agradável, existe o cachorro controlável. O cachorro agradável é o cachorro que não te dá trabalho. Um cachorro controlável é um cachorro que você sempre está correndo atrás dele para controlar ele, tá? Eu acho que isso é uma coisa para você considerar. Vamos falar agora um pouquinho sobre a fase 3, que é a fase que todo mundo quer chegar, que é a fase de gerenciamento, tá? Na fase 3 é quando o seu cachorro já sabe o que ele tem que fazer, você já passou pela fase de manutenção, você já testou esse cachorro em múltiplas situações, você já aplicou as correções nos momentos certos, o seu cachorro já entendeu de verdade o que acontece, você já é extremamente relevante para esse cachorro, agora você solta mais a corda, e é quando esse cachorro tem mais liberdade na sua casa, é quando você não precisa o tempo inteiro dizer para ele o que ele tem que fazer. Agora você espera e você observa mais o cachorro. E você só entra com qualquer intervenção quando o cachorro desviou um pouquinho do trilho. Então,
Esses são os cachorros que estão um pouco, por exemplo, na fase da Kika e da Lúcia aqui, tá? Que são as cachorras que naturalmente vão fazer boas escolhas. Elas, durante o dia, hoje é um dia de chuva, a gente não saiu, elas não vão sair correndo pela casa, elas não vão sair latindo para as coisas. Se eu estiver aqui, elas vão arrumar um lugar para deitar e vão ficar quietas. Se eu for para a sala, elas vão arrumar um lugar para deitar e vão ficar quietas. Elas não vão ficar me pedindo comida, elas não vão ficar uma em cima da outra. Então, eu não preciso me preocupar, tá? Dito isso, eu não dou para elas 100% de liberdade. O que não é 100% de liberdade? Se eu não estiver aqui, elas ainda vão estar na caixa de transporte. Se eu tiver que sair para comer uma pizza, se eu tiver que sair para fazer qualquer coisa na rua, ou trabalhar, seja o que for, elas estão na caixa. Quando eu volto, eu tiro elas da caixa. Eu não preciso mais pôr guia, porque eu sei exatamente o que elas vão fazer. Elas vão sair da caixa, elas vão usar o banheiro, elas vão beber água e eventualmente elas vão deitar em algum lugar. Elas super se respeitam e elas me respeitam. Então, a minha intervenção vai acontecer quando realmente for necessária. Fora isso, o que eu precisava criar, eu já criei com elas. Então, eu não tenho problemas para sair com elas na rua, eu não tenho problema com elas com outros cachorros, eu não tenho problema com elas com outras pessoas. Eu ainda assim uso os equipamentos nelas quando eu preciso sair ou se eu tiver que fazer alguma coisa diferente. Porque eu quero ter o meu poder de intervenção na mão. Se alguma coisa acontecer, eu estou pronta para relembrá-las de quem eu sou. Mesmo que a Kika, a Lucy tendo 10 anos e a Kika tendo 11 anos, tá? Então são poucas vezes que eu preciso fazer isso, pouquíssimas vezes, mas quando essas vezes surgem, eu estou ali para mostrar o que acontece. E é assim que a gente cria esses cachorros. Então acho que o grande lance é todo mundo sonha com a fase 3. Todo mundo sonha em ter um cachorro onde eu posso deixar ele solto em casa, num dia de domingo, eu não tenho que me preocupar, eu posso sentar de pijama, assistir televisão a tarde inteira, tirar um cochilo que o meu cachorro não vai fazer nenhuma besteira. Ótimo. Se todo mundo sonha com a fase 3, você tem que passar pela fase 1 e fase 2 primeiro, tá? Se você não passa por essas duas fases antes, você nunca vai ter o cachorro que você realmente quer na fase 3. Eu acho que o sonho da fase 3 é o mesmo sonho que todo mundo tem de emagrecer, de ter uma carreira de sucesso, de ganhar muito dinheiro, de ter o melhor relacionamento do mundo. Isso tudo, todas essas coisas que a gente almeja, que a gente quer, elas precisam ser construídas. Então, você não pode querer chegar rápido demais na fase 3. E a fase 3 pode demorar, e são tempos diferentes para cachorros diferentes, tá? Tem cães que vão demandar mais de você, tem cães que vão empurrar você para a fase 2 com mais frequência, tem cachorros que vão precisar de mais gerenciamento até por terem tido experiências piores, enfim. Para mim é muito legal, e assim, para quem tem múltiplos cães, eu vou falar onde a fase 3 entra. Para mim é mais fácil gerenciar e trabalhar a Emma na fase 2 dela, porque eu tenho duas outras cachorras que não interferem no que eu estou fazendo com a Emma. Então, eu posso fazer uma sessão com a Emma tranquila com as duas outras cachorras soltas, porque elas sabem me dar espaço. Elas sabem quando isso não tem a ver com elas, elas naturalmente vão para outro ambiente e me deixam fazer o que eu preciso fazer com a Emma, tá? Então, não é todo cachorro que é assim. Não é, tá? Então, tem cachorros que são muito bonzinhos para uma ou outra coisa, mas com qualquer momento de agitação, o cachorro está um pouco mais alerta. Então, ele não está na fase 3, então ele não pode ter esse grau de liberdade. Então, tem muita gente identificar quem são esses cachorros. Tem pessoas que têm cachorros assim, que chegam na fase 3 rápido, são cachorros muito tranquilos, muito bonzinhos. Mas também tem muita gente que mascara a fase 3 e põe para baixo do tapete algumas coisas. Eu não estou dizendo que todo cachorro que está na fase 3 é perfeito, tá? Minhas cachorras também não são. Mas se você tem 99% do seu dia harmônico e tranquilo, sim, eu considero esse cachorro na fase 3. É como eu falei, a fase 3 não significa que você sumiu, você não desapareceu, você existe ainda. Mas você existe mais como um CEO de uma empresa que de vez em quando relembra o diretor do que ele está fazendo de certo ou de errado. Mas o diretor já tem um pouco mais de autonomia, ele já toca o departamento dele sozinho, ele não precisa mais que você fique nas costas dele o tempo inteiro dizendo o que ele tem que fazer. Mas ele existe, tá? Então, não é que o cachorro da fase 3 é o cachorro que faz tudo absolutamente certo. Mas o cachorro da fase 3 é o cachorro que já ganhou experiência suficiente, já passou pelos altos e baixos do treinamento, e ele já é um cachorro que não te dá mais tanto trabalho assim, tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Cadê, meu Deus? Gabriela falou que meu staff é bem tranquilo, um amor, que era muito medroso. Hoje ele confia em mim, é muito educado, não me incomoda em nada. Tá vendo? Maravilha. Tem vários cachorros que são assim, Gabriela, sabe?
que eu atendi um cliente esses dias também com um labrador maravilhoso, quase que eu trouxe para minha casa. É um cachorro enorme, mas assim, super de boa, super bonzinho, super bem condicionado em casa. Então, tem vários cachorros que vão te dar bem menos trabalho. Marlene falou, mas se ele der mais drive, ele sobe. Muito descanso mental e vida de rotina. Zico é bem tranquilo. Na personalidade dele, escolheu bem. É isso mesmo, Marlene. Eu gosto, eu acho que é como a gente tinha falado um pouco, né? Essa família, pitbulls, staffs, amistaffs, eles não, se você fizer do jeito certo, eles tendem a ser cachorros bem fáceis de conviver. Eu acho que o que dificulta o caminho para muita gente é as pessoas tentarem tirar desse cachorro, como a Marlene falou, esse drive de caça, mordida e não sei o quê, que na verdade não vai te ajudar em muita coisa se você pensar em dinâmica doméstica com o cachorro, tá? Na esfera de cachorro de família, isso vai deixar o seu cachorro cada vez mais alerta, tá? Mas eu acho que naturalmente eles são cachorros bem sossegadões mesmo. Priscila falou, eu moro em apartamento, meu braco alemão, eu e meu braco alemão, por onde eu passei, as pessoas fazem carinho nele, só que ele passou a latir para quem ele vê, mesmo que eu fale com a pessoa porque ela esteja distante. Para corrigir isso, tem que tirar o latido normalmente. Aí ela falou, sim, o Hassan late querendo carinho porque foi mal acostumado. Então, você sabe por que isso aconteceu. Você sabe como isso foi criado, tá? Às vezes a gente tem um cachorro diferente, mais bonito, mais exótico, que todo mundo acha legal, e quando você começa no início, que seria a fase de construção do condicionamento do cachorro com você na dinâmica da guia, a esfera social, quando você permite que essa interferência aconteça, que outras pessoas estourem a sua bolha de proteção e comecem a interagir com o seu cachorro, outras pessoas, outros cachorros, deixa eu dar oi para ele, deixa eu fazer isso com ele, você perde o cachorro. Então, o que você tem hoje é um cachorro que está demandando de você essa interação que lá atrás você deixou acontecer, tá? Então, absolutamente, você precisa corrigir, tá? Volte alguns passos, tá, Priscila? Volte e reconstrua a condução na guia. Volte e reconstrua a posição na guia. Volte e faça esses exercícios de direção para você voltar e na hora que esses momentos começarem a acontecer, corrija, tá? Então, as duas coisas têm que acontecer em paralelo. Reconstrua a sua dinâmica da caminhada com ele e mostre para ele que é não negociável nesse novo formato de caminhar. Seja firme com estranhos na rua. Eu falo isso bastante para vocês porque a gente tende constantemente a acomodar o sentimento das pessoas que a gente não conhece. A gente tende a constantemente deixar esse momento acontecer porque psicologicamente a gente transfere. A pessoa estranha vem na calçada. Se você estivesse sozinha, ela passaria reto por você. Mas porque você tá com o cachorro, ela vê o seu cachorro e aí ela olha para o seu cachorro, ai que lindo, e olha para você e você, bum, abre as portas, tá? A pessoa não está te agradando. O agrado que ela faz com o cachorro não deveria suplementar nada do que você tem de necessidade dentro de você. Essa dinâmica de 10, 15, 20 segundos só prejudica o seu cachorro, e eu acho que você acabou de falar exemplifica muito bem por que eu não deixo estranhos interagirem com meus cachorros na rua, tá? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que reconstruir isso aí. Volte para a fase de construção, principalmente pensando na esfera da caminhada, tá? Deixe muito claro e cristalino para o seu cachorro o que ele precisa fazer na rua. Estranhos é assim. Não, você falou que ele late mesmo quando vem um estranho do outro lado da rua. Absolutamente corrija. Uma correção firme na prong, se você estiver usando a prong, e se você estiver no colar, uma correção mais alta no colar, tá? Ele precisa entender que isso tem que acabar. Pum, tá? Senão você vai passar boa parte da sua vida tendo que sempre voltar e acomodar o pensamento, o sentimento de outra pessoa e tentar fazer uma coisa, tentar fazer outra, e seu cachorro nunca vai sair dessa fase, tá? E não é justo com você e não é justo com o seu cachorro, tá? Paula disse, adotei um Fox Lata com 1 ano e meio, ele tem um problema sério com motos, ele não tem medo, ele quer atacar as motos, inclusive me mordeu na minha primeira tentativa de passeio. Aos poucos ele vem melhorando, mas ainda tem problemas. O que eu posso fazer? Estou esperando a prong chegar e tenho usado enforcador de nylon. Sabe o que você pode fazer, Paula? Eu, se fosse você, faria isso. É politicamente incorreto, mas eu faria, porque vai resolver seu problema, vai te adiantar muito. Faça um bunker. Sabe o que é o bunker, né? Toalhinha aqui, vocês sabem o que é. Quem não sabe o que é o bunker, pode entrar lá no meu site, vocês vão o que é. Toalha de algodão enrolada, 2 borrachinhas no meio. Pega o seu cachorro, guia, vamos sair pra rua. Passou uma moto, ele tentou atacar a moto, você vai falar não e pum, vai lançar isso na cabeça dele. Com força, com vontade, do pescoço para baixo. Não se importe com o que as pessoas na rua vão falar. Eu tenho certeza que você vai ter uma reação diferente desse cachorro, tá?
enquanto você não tem a prong ainda, você só tem um enforcador, você não vai ter a habilidade de fazer uma correção efetiva no enforcador de nylon. Mas se você levar o bunker na rua e der um bunker nele, bem dado, na hora que isso acontecer, você vai ver a diferença. Deixa eu mostrar para vocês sobre o bunker, tá? Quem não conhece o bunker ainda, se vocês voltarem aqui no meu site, educaçãocanina.org, inclusive no link do site, vocês vão ver aqui, ó, bunker, tá? É o último da lista aqui. Quando vocês entrarem no link do bunker, esse primeiro vídeo é como fazer o bunker, como fazer a enroladinha, toalha, tá? Aí vocês têm alguns outros vídeos aqui. E esse vídeo aqui tem uma situação bem similar com o que você passa, tá? Se você assistir esse vídeo aqui, deixa eu ver se eu consigo acelerar um pouquinho. Esse cachorro aqui, ele é o cachorro que avança numa pessoa de cadeira de rodas. E você vai ver a situação bem nítida aqui do que ele vai fazer quando o cachorro tentar avançar, tá vendo? Ele fez aqui já, né? Então, deixa eu passar um pouquinho aqui para trás, só para você poder ver, tá vendo? A moça vai passar com a cadeira de rodas e, ó, ele deu o bunker no cachorro. É isso que você vai fazer na rua, tá? Eu sei que você vai falar assim, nossa, mas que horror. Olha a segunda vez que ela passou de cadeira, de rodas, e o cachorro não fez mais nada, tá? Então, bunker é uma ferramenta super efetiva, tá? Todo mundo pode usar. Enquanto você não ter outra coisa, faça um bunker e faça isso, tá? Porque é um comportamento perigoso, seu cachorro pode se soltar, pode morrer atropelado, milhares de coisas pode fazer, então use o bunker, tá? Assim, depois que você usar, se você já tiver tido a oportunidade de corrigir o seu cachorro com bunker em casa em alguma vez, só o fato de você sair na rua com o bunker na mão, seu cachorro já vai ficar assim, ó, opa. E você pode fazer uns treinos de bunker dentro de casa, de condução na guia, por exemplo. Então você tá andando com o seu cachorro dentro de casa, você sente que o cachorro tá adiantando demais, tá passando demais na sua frente, não, bunker. O bunker pré-caminhada tem um efeito fantástico para um cachorro que acelera demais, para um cachorro impulsivo demais. Se você der esse bunker pré-caminhada, na hora que você vai pôr da guia, vai para a porta, aquele cachorro que se agita demais na hora de sair, na hora que você põe a mão na maçaneta da porta e o cachorro já quer acelerar na sua frente, não, pum, com vontade. Seu cachorro vai sair com outra mentalidade já com você na rua, tá? Então experimente isso, na próxima live você vai me dizer como funcionou isso daí, tá, Paula? Ó, não tem erro, cara. Bunker, às vezes, muitas vezes, ele é mais efetivo do que a goleira eletrônica, de verdade. Alonso falou, obrigado por passar seu conhecimento. Oh, meu bem, obrigada a você, obrigada. Marlene falou, todo mundo se vê essa referência ao invés dos donos, isso não é socialização, é falta de respeito. Passei isso essa semana para uma mulher maluca de cachorro solto no café. Mas aí é culpa do dono desse café que permite, ou seja, isso para dizer que não arrisquem, quando é assim, vai para outro lugar. Exatamente, essa questão de interação, a Marlene estava falando, né? A interação de pessoas estranhas com seu cachorro. De verdade, assim, seu cachorro não precisa interagir, receber carinho e dizer oi para todo mundo que passa na rua. Se as pessoas da rua te respeitam de verdade, elas vão enxergar o seu cachorro como elas enxergariam uma obra de arte. Ver de longe, não encostar e só apreciar um cachorro super bacana, super educado que está passando na rua ou que está sentado no café ou em qualquer outro lugar, tá? Paula falou, show, muito obrigada. Obrigada a você, Paulinha. Paulinha falou, bunker show, tô pensando em usar com meu filho. Funciona, viu? Funciona super bem. Cara, bunker é uma ferramenta maravilhosa e eu acho que essa é uma alternativa bacana porque todo mundo tem uma toalhinha de rosto em casa. Você não precisa gastar dinheiro, tem 2 elásticos de cabelo, põe ali e usa, tá? Você não vai machucar seu cachorro, isso é uma toalha de algodão. Não é nada fora da realidade, mas o efeito projétil, o efeito surpresa do bunker traz uma coisa fantástica para o cachorro, que é esse, opa, entendi agora entendi, tá bom, deixa eu ficar piano aqui, não vou acelerar isso tanto assim, tá? Eduardo tinha perguntado aqui, o que fazer quando o cachorro morde e puxa a guia durante o treinamento do place? Bunker, Eduardo, tá? Acabamos de falar sobre isso, tá? Tenha um bunker e faça isso. Então, se você tá com um cachorro que você tá trabalhando no place, o cachorro morde a guia, não, bunker com vontade, ele vai sair do place, você pega a guia, põe ele de volta. Claro como água, tá? Intensidade certa, no momento certo, tá bom? Então, bunker é super efetivo. Mas é isso, gente, eu gosto muito do bunker. O que eu quero, para resumir, falando sobre as 3 fases aqui, uma coisa importante que eu quero que vocês lembrem. Todo mundo quer chegar na fase 3. A fase 3 não é perfeição e a fase 3 não é uma fase sem direção ou sem intervenção. Ela é só uma fase onde a sua vida com o cachorro de verdade entra num trilho de mais confortabilidade.
Mas nenhum cachorro está pronto para a fase 3 se ele não passou pelas outras duas fases, tá? Existem pérolas no caminho? Absolutamente. Tem cachorros com naturezas muito tranquilas que vão chegar nessa fase mais rápido? Tem. Mas a inversa também é verdadeira. Tem cachorros bem difíceis, tem cachorros bem desafiadores, que vão te testar mais, e tá tudo bem ficar mais tempo na fase 1 e na fase 2, tá? Lembre que a fase 1 e a fase 2 são fases onde você está advogando pelo seu cachorro. Deixar claro o que ele pode e não pode fazer é o que vai garantir que a fase 3 vai ser uma fase de sucesso, tá? Se você está tendo dificuldade, volte a uma casa. Não tem problema. Refaça algumas coisas. Se você sente que o seu cachorro está muito perdido, está fazendo constantemente escolhas erradas, volte para a fase 1. Não tem tempo específico para isso, não há idade que define isso. É o que o seu cachorro está demonstrando, tá? Mas eu acho que esse vídeo vai ficar muito legal para todos vocês que têm todos esses problemas específicos. Às vezes a gente pensa só no problema em si e a gente acaba não pensando tanto sobre no que a gente dedicou tempo para construir. E eu acho que muita gente começa errado, muita gente não faz fase 1, fase 2 e quer pular direto para fase 3 e eventualmente você passa o resto da vida apagando incêndios, consertando uma coisa, consertando outra, separando briga e sempre lidando com um cachorro problemático, e isso não é o objetivo, tá? Suzana perguntou, tem uma cadela de 8 anos com traços de Rottweiler, treinei até o 2º ano e persiste um problema, ela explode na saída do elevador. Se eu usar a guia de garras como a explosão não vai machucá-la, não consigo tempo para corrigir na saída, desespero, morro de medo de sair do elevador. Olha, Suzana, você tem 2 opções. Não, você não vai machucar ela se você corrigir na prong, tá? Não vai. Ela é autocorretora, a prong. E ela tem um anel morto, e a marca da Hammerspring, que eu falei, é a mais segura por causa disso. Ele serve justamente para pôr um freio na correção, ou seja, você vai medir a circunferência do cachorro, você vai ajustar do jeito certo, e o anel morto vai servir justamente para interromper a intervenção quando ela chega na circunferência do cachorro, tá? Mas você pode tentar isso aqui também, tá? Pode ser que você se surpreenda com a resposta que o seu cachorro vai te dar no bunker, tá? Então, não se preocupe, você não vai machucar o seu cachorro, tá? Com bunker. Na hora que se ela tentar avançar ou explodir na hora que o elevador abre, ela vai se autocorrigir na prong. Então, não, você não vai machucar, não vai furar o pescoço dela, nada demais vai acontecer. Mas, enquanto você não tem a prong, se fosse você, eu tentaria 2 coisas. Eu sairia de casa, se ela se empolgar demais na hora de abrir a porta bunker antes de sair, eu sairia na rua com o bunker, no elevador, abriu a porta do elevador, se empolgou, não, pum, bunker. Pega o bunker e vamos caminhar. Depois me fale como foi sua experiência. Eu tenho certeza que você vai ter uma experiência bem diferente, tá? Você falou que ela se enforca na guia de nada, então. Você vai ter que investir na prong. Se ela é uma Rottweiler, compra uma de 3mm, tá? Então, compre uma prong collar de 3mm, vai ser o tamanho médio no site da Learburg, e você vai ter outra experiência caminhando, tá? De verdade. Mas me falem depois, testem as coisas que eu falei, dêem uma olhada, tudo que eu tô falando pra vocês são coisas que eu já fiz na prática, então eu não tô tirando nada disso da cartola, tô falando de experiência de verdade. E eu tô falando isso porque eu quero que todos vocês tenham sucesso, tá? Fase 1, 2 e 3 é isso, são coisas bem legais de se fazer com o cachorro, são fases importantes, interessantes, não só pra você criar uma relação mais bacana com o seu cachorro, mas pra a resposta do cachorro ser o que você realmente quer ao longo da sua vida com o seu cachorro, tá bom, gente? Mas é isso, se vocês assistirem depois, tiverem dúvida, fiquem à vontade para deixar nos comentários. Como sempre, vai ser um prazer ouvir de todos vocês, tá bom, minha gente? Beijo enorme, a gente se vê no próximo.